Bem-vinda à quarta aula desse novo curso do treinamento Você é a Sua Vitrine. Eu resolvi colocar toda essa aula mais impactante no primeiro módulo. Para quê? Para você abrir a sua cabeça e abrir seu coração, para conhecer esses novos meios de você se comunicar e se tornar a sua vitrine para vender mais, usando esse novo marketing. Essa aula é uma das aulas mais importantes que a gente tem nesse curso, porque eu vou te ensinar como é que o consumidor, até mesmo você, se comporta num processo de compra. Isso não sou eu que estou falando, são estudos de mercado, isso se chama inbound marketing, que inbound marketing é o marketing que é chamado de marketing de conteúdo. E a coisa mais importante que você tem que entender é que o seu cliente tem um movimento e o que você deve fazer para atingir e impactar e atrair esse seu cliente em cada fase do consumo. Então, essa aula é uma aula longa, eu quero que você pegue papel e caneta, eu quero que você foque, desligue todas as suas distrações. Essa aula realmente é gravada e você pode voltar, porque vai ter muito conteúdo aqui, vai ser realmente uma aula disruptiva. O que é disruptiva, né? Que é quebra paradigmas, que tenha mudança. Por isso que eu falo, abra sua cabeça e abra seu coração, porque aqui é o ponto, é a aula matadora que eu tô dando para você entender como é que todo mundo se comporta no processo de compra. E essa tarefa mais importante, mas é de mais difícil que tem de um empresário, empreendedor, porque você tem que pensar com a cabeça do seu consumidor. Para isso é fundamental, você tem que entender realmente por que as pessoas compram o seu produto e serviço. Você age, como eu falei, da mesma forma. Se você tem um negócio, um conhecimento, o mais importante que você deve ter é sobre seu produto, é sobre o seu cliente. Entenda de gente antes de qualquer coisa. Por isso que eu falei na outra aula que a coisa mais importante é o seu posicionamento. A gente está lidando com pessoas, entenda como é o comportamento humano. Como psicóloga eu sempre falei isso, você viu que dá para unir tudo isso. E o marketing usa muito da psicologia, porque eu já falei e vou reformar, nós somos seres emocionais que racionalizamos. E a compra é feita através da emoção, tá? Então você vai entender como é que são 8 estágios que a gente tem na jornada do consumo, e aí você vai entender as etapas dessas jornadas de compra, tá bom? Vamos lá? Aqui está o panorama geral das 8 etapas de compra, de como as pessoas se comportam para fazer a compra. E para cada estágio dessa jornada do consumidor, existe uma mensagem específica e uma mídia específica para você chegar até o seu consumidor. Esse é o grande movimento do marketing, que é muito bom. A primeira fase que a gente tem é do tranquilo. A segunda fase é do incomodado. A terceira fase é o pesquisador. A quarta fase é o comprador. Aí, de repente, aparece esse muro de objeções. Aí, depois vem e passa para o comprador. E a quinta e última fase é o avaliador. Então, repetindo, você tem o tranquilo, o incomodado, o pesquisador, o comparador, o muro de objeções, o comprador e o avaliador. Então, essa é a fase, é como se fosse um movimento que a pessoa faz para fazer a compra de um produto ou um serviço teu. Vamos lá? A segunda fase é o estágio, primeira fase, perdão, é o estágio do tranquilo. Geralmente, o que acontece? Ele nem sabe que tem um problema, né? Nem sabe que realmente está passeando pela internet, navegando, né? Ele não sabe que tem um problema. Então, você tem que até alertar ele para o problema que ele tem. E onde são essas mídias? Onde é que você pode encontrar
Sabe que 90% do mercado não sabe que tem um problema. Então, o que acontece? Você está buscando, por exemplo, alguma solução dentro do Facebook, dentro do YouTube ou dentro do Instagram, né? E aí, o que acontece? Você tem que fazer o seguinte, você tem que levantar uma dúvida sobre a aparente perfeição da vida dele, tá? E aí, como você pode fazer isso? Que são chamadas? Por exemplo, você pode fazer chamadas para os seus conteúdos, ou então quando você escrever alguma coisa, ou quando você for gravar um vídeo, com os seguintes começos de chamadas. Você sabia que você já checou se... Vou dar um exemplo. Exemplo, tá? Até 2020, mais de 85 milhões de brasileiros terão Alzheimer. Descubra a tempo quais são os sintomas ocultos do Alzheimer. Isso o que você vai falar? Nossa! Aí a pessoa faz assim, meu Deus, daqui a 20, tá em 2020, daqui a 2 anos, 85 milhões de brasileiros terão Alzheimer. Ai, meu Deus, será que eu vou ter? Eu não sei quais são esses sintomas. Eu estou ficando mais velha. Será que eu vou ter? Quais são esses sintomas? Fiquei assustada. O que você fez? Chamou a atenção. Se você é um médico, você trabalha com saúde, se você trabalha com qualidade de vida, isso você chama a atenção dessa a pessoa. Ele nem sabia sobre esse assunto. E de repente, você fez um conteúdo que chamou a atenção desse cara, dessa pessoa, para essa questão. E a pessoa começou, uau, o que vai acontecer comigo? E você sabe que aqui nossas aulas são sempre com alguma tarefa. E a tarefa para que você escreva, porque é preciso, vou abrir um parênteses aqui, que não adianta eu estar falando nada aqui para você se você não praticar, né? Como pedagoga eu sempre falo, senão a gente cria obesidade mental, que é excesso de informação. Então esse curso foi todo preparado para você aprender a teoria e fazer práticas, você exercitar. Então vamos aqui, nesse primeiro momento você vai fazer o seguinte, você já tem uma tarefa, por isso que eu te falei, pega um papel e uma caneta, escreve aí, apaga todas as suas distrações, presta atenção. E a primeira tarefa que você vai ter, pega no teu caderno, tá? Tem que voltar a estudar. É assim, eu continuo estudando. E você tem que voltar a estudar. E quando você escreve, você faz com que sua cabecinha funcione mais. Para quê? Adivinha para quê que você faz com que sua cabeça escreva mais e pense mais? Para você não ter Alzheimer. Porque cada vez que você aprende uma coisa nova, você cria sinapses neurais para o seu cérebro funcionar melhor. Falou? Como é que eu sei disso? Lembra que eu fiz o Congresso de Longevidade e Envelhecimento Saudável? Então vamos lá. Qual vai ser a tarefa sua desse primeiro estágio, do estágio da pessoa, do seu possível consumidor? Você vai escrever quais as perguntas que você poderia fazer para ele prestar atenção em algo que ele ainda não sabe que não sabe. Por exemplo, você sabe onde usar as novas mídias? Você sabia, reformulando aqui, você sabia que se usar as novas mídias, se você não usar as novas mídias, a partir de agora você vai ficar para trás, você vai chorar muito, então você tem que começar agora. Você sabia que as mulheres decidem mais na compra tanto de um carro como do apartamento? Você sabia que as mulheres são 54% da população e elas pesquisam muito mais pela internet? Você sabia que lavar o cabelo com bicarbonato de sódio faz bem para o seu couro cabeludo? Você sabia que comer abacate faz bem para a sua memória? Então, são perguntas que você vai fazer, você vai prestar atenção e você vai escrever no teu caderno exatamente essas perguntas que o teu
possível, lembre-se que você tem que sair da sua aqui e você tem que pensar como seu consumidor, tá bom? Então você vai escrever no seu caderno essas perguntas para saber qual é o estágio do tranquilo, possivelmente o que que ele vai perguntar, as perguntas que ele faria para você fazer o teu conteúdo. A segunda fase que a gente tem, o segundo estágio, se chama o estágio do incomodado. Aí, o que que acontece com o camarada? Ele descobriu, né, que ele tem um problema. Ele tem um problema porque ele está amadurecendo e ele não faz nada para a memória dele, né? E aí, você tem que ser muito e ficar presente aqui para uma coisa muito importante. Sabe o que que é? Nessa etapa, ele realmente descobriu que ele tem um problema, mas ele não tem a mínima ideia de como é que ele pode resolver esse problema. Então, você tem que entender quais são as dores que estão incomodando eles. Então, você vai explorar essas dores em toda a sua comunicação. Tudo que você fizer, você vai explorar essas dores, você vai agitar os problemas, tá? E aí, você pode realmente se conectar com ele. Tá? Ele ainda não começou a fazer uma busca pela internet formal, de escrever, fazer uma pesquisa mais profunda, tá? Mas talvez ele nem saiba que tem uma solução, ou não sabe nem por onde começar. E os melhores lugares para você encontrar o incomodado, sabe onde é que é? No Facebook, no YouTube e no Instagram. Pode ser que seu consumidor incomodado não esteja nem tanto incomodado com o problema a ponto de querer resolver. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que é bem interessante. Tem um cara, você fala assim, queime pare de ter sua barriga, queime sua barriga em 4 semanas. Mas o cara tá tão feliz que ele tem lá a barriguinha dele de chope e ele nem tá aí incomodado. Né? Mas quando você fala, você sabia, por exemplo, que homens de 40 anos de idade são mais propensos a ter um infarto? Então, isso aí você já começa a pensar e a agitar o problema. Ou seja, quando a pessoa, lembra que eu falei na outra aula que a pessoa está num ponto A e ela quer chegar no ponto B, o teu produto, o teu serviço vai fazer a ponte, tá? Então, você tem que mostrar como é que ele vai chegar. Então, isso é o mais importante nessa fase. E as melhores chamadas para você fazer neste momento do cara que está incomodado, mas ele ainda nem sabe direito, e você tem que agitar, vamos lá? Você sofre de insônia? Aprenda como você meditar para ter um melhor sono. Até quando você vai aguentar? Até quando que você vai aguentar? Ter 2 horas de trânsito para chegar no seu trabalho. Se você vem de carro, até quando você vai? Até quando você vai deixar de ganhar uma promoção por causa que você não aprende inglês? Se você vende um curso de inglês. Então, veja que você consegue construir esses conteúdos para agitar essa questão, agitar o problema, você chama a atenção dele. Então, descubra como resolver o problema de seus pés cansados. Por exemplo, se você é uma pessoa da terceira idade, você tem seus pés que cansam, que é normal, né? Você simplesmente vai lá e assim, descubra como você resolveu o problema de seus pés cansados. Se você tem sapatos específicos para aquela geração. Um outro exemplo é chega de ser chamado de gordinha. Eu vou falar aqui uma verdade. Quando eu era pequena, a gente sofria bullying e nem sabia que a gente sofria bullying. Quando eu era pequena, eu era gordinha, mais gordinha, e o povo me chamava de jarrão. Isso era terrível para mim. Então, o que eu ficava pensando? Imagine se eu tivesse na minha adolescência as pessoas chegassem para mim, claro que eu já fiz muitos jejuns e falava assim, chega de ser chamada de jarrão. O que eu ia fazer?
ia correndo atrás de um produto e um serviço para que eu ficasse mais legal e emagrecesse, né? Então, essa tarefa aqui é você escrever no teu caderno aí quais as frases que você poderia apresentar a um incomodado para fazer com que ele preste atenção à solução. Lembre-se, as pessoas estão atrás de soluções. Elas não estão atrás do teu produto. Elas estão atrás de resolver um problema ou satisfazer um desejo. Isso é a grande estratégia aqui do mar. Então, você tem que escrever aqui quais são as frases que você poderia apresentar ao incomodado para fazer com que ele preste atenção à solução de um problema que ele já sabe que tem. Então, você tem que guardar isso tudo, escrever no caderno, porque você vai aprender como fazer os conteúdos para toda a sua comunicação. Então, assim, aqui um exemplo que eu vou dar da meu. Você sabe que pode divulgar os seus produtos e serviços, mesmo não entendendo nada das ferramentas? Lembra que eu, na chamada do meu, coloquei assim, pare de procurar informações. Você está cansada de informações fragmentadas? Você está cansada de ter pessoas que falam de forma complicada e você não entende nada? Então, eu falei exatamente, eu agitei o problema. E isso é muito importante. Então, tudo isso que eu estou passando aqui para você é para que você simplesmente comece a criar a sua comunicação, os seus conteúdos, para que você passe pela jornada do consumidor de uma forma muito legal. Então, o outro estágio que a gente tem é, depois que ele passou do incomodado, ele vai para o pesquisador. Isso é um processo. É um caminho, tá? É realmente um caminho, isso é comprovado, tá? Aqui, o pesquisador, ele já decidiu que vai buscar uma solução para resolver o problema dele, tá? Aí decidiu que vai atrás de tudo isso. E ele já está procurando as soluções. Mas só que existem duas etapas, dois estágios também de pesquisa. O superficial, né, que ele está descobrindo quais são as soluções disponíveis, e quando ele aprofunda e tá realmente pondo na ponta do papel as vantagens e desvantagens de cada uma solução que é apresentada, tá? E aí ele já está procurando realmente, né? E existem dois estágios de pesquisas que a gente acabou de falar. E a melhor mídia onde você vai encontrar esse consumidor é chamado Google. Na página de grupo do Facebook, no Yahoo Respostas, fórum, site e blogs. Todos que são voltados por temas específicos, que seja uma coisa relevante. Você vai ouvir muito essa palavra, tá? Conteúdo relevante, que seja relevante. O que é relevante? Que seja importante para a solução que aquele teu consumidor está buscando, tá? Então, ele procura em vários lugares na internet. Gente, quantas vezes minha mãe pega o Google e faz pergunta. Vamos perguntar ao Google. Eu tô como tirar mancha de sua camiseta? Como eu faço para emagrecer? Como eu faço para ter boa memória? Então, quais são os exercícios que eu faço para ter boa memória? Então, tem exemplos aqui de como as pessoas buscam na internet, tá? Na fase inicial, ele está focado no problema. Então, por exemplo, como perder barriga? Quando você bota no Google como perder barriga, vem um monte de história, um monte de site, de blog. Até mesmo tem grupos lá no Facebook, né, que tem essas discussões. Aí a fase intermediária, aí ele começa a ver várias soluções. Aí a barriga dele, lembra que eu falei? A barriga dele estava incomodando ali, e aí ele começa a ver quais são as soluções que tem para tirar a barriga dele e sumir. Você tem exercício para emagrecer, você tem que correr para emagrecer, você tem que fazer dieta saudável. Então, tem esses vários tipos de soluções. E aí ele começa a se aprofundar,
E aí ele vai, aí ele vai começar a procurar, e aí ele gostou de, se eu vou correr, eu gosto de correr no ar livre, então eu vou fazer o quê? Como começar a correr. Então ele começou a lapidar a pesquisa dele, está bem mais aprofundada, como ele começa a correr. E para começar a correr, ele já vai e foca. A última fase do pesquisador é quando ele vai lá e busca exatamente já o produto que ele quer. Por exemplo, tênis Nike feminino em promoção, tá? Então, esse é o tipo de pesquisa, pessoas que estão na fase de pesquisa. Então, preste atenção. Claro que a gente está falando aqui e a gente tem algumas ferramentas maravilhosas e fáceis, tá? Vai ter um material complementar onde eu vou te mostrar as maiores ferramentas de buscas que a gente tem. É o SEMrush, que é em inglês, tá? É importante que você venha, se você não sabe colocar, mas se você apertar no Google, no seu botão direito do seu mouse, você tem como traduzir todas as páginas do Google. Então, se você entrar nesse site chamado SEMrush, você vai descobrir exatamente as palavras que eles estão procurando. O Google Trends também é um lugar que você faz pesquisas das palavras onde estão sendo mais procuradas. E Uber Suggest, são 3 ferramentas, todas em inglês, infelizmente, mas como eu falei, uma forma de você fazer pesquisa é simplesmente se apertar o seu botão direito do mouse, aparece uma janela e ali tem o tradutor e automaticamente sua página é traduzida. Tá bom? E você vai receber um material complementar falando sobre isso, tá? Então, qual vai ser a tarefa dessa fase, desse estágio daqui do teu pesquisador, tá? Do seu consumidor pescador. Você vai procurar quais são as palavras-chave. Você deve ter escutado, né? As palavras-chave que o pescador busca no Google para encontrar as soluções do problema. Combinado? Então, vamos lá para outra fase da jornada do consumidor. Essa fase é a fase que eu digo que é a fase mais rápida e incompleta. Né? Ele começou a pesquisar tudo e eu botei em vermelho porque essa é a fase que simplesmente a maioria das vendas morrem. Por isso que eu coloquei estágio do comparador em vermelho, porque tem muitos consumidores que simplesmente a venda aqui, ó, mia, tá? Porque eles começam a decidir por fatores aleatórios. Então, aqui, ele começou a pesquisar, vamos dar um exemplo, você começou a pesquisar bem rápido, de forma incompleta, ele começa a comparar, né, o que ele encontrou na internet. Mas aí ele não entende muito bem o que está acontecendo, tá? Ele não tem muito elementos para decidir. E a cabecinha da pessoa, lembra que eu falei de obesidade mental? Gente, a cabecinha da pessoa tá cheia de objeção, tá cheia de dúvida e simplesmente muitas vezes a pessoa paralisa. Ela fala, ai meu Deus, eu não sei para onde é que vou. Acontece isso, acontece no meu negócio, no seu negócio, acontece com todo mundo. E ele não tem como tomar uma decisão. Aí que ele começa, preste atenção, a colocar em jogo os seus próprios pontos de valor. Que aí ele começa a ter esse critério para ajudar ele na decisão, tá? O comparador, que não tem muita informação, ele pode decidir de comprar, por exemplo, porque eu gosto do logotipo, da cor. Imagina, é uma loucura assim. Eu gosto de vermelho, então eu vou comprar dessa empresa, não da outra, porque a outra tem um logo azul.
Olha que maluquice. E aí você pode acreditar, isso é verdade, tá? Não sou eu, que Valéria, que estou dizendo aqui. Isso acontece com mais frequência do que você imagina. As pessoas começam a inventar desculpas, tá? Desculpas para não comprar de você, tá? E o que que você tem que fazer aqui? O objetivo daqui, você vai ter que dar as informações mais profundas, mais específicas para o seu consumidor, para que ele preste atenção na hora de comparar a sua empresa com um competidor seu. Então, essa informação tem que ser seus diferenciais baseados aonde? Lembra da aula anterior que eu disse que era a aula disruptiva, que era a aula também é mais importante. Você entendeu que tem uma sequência? Então, baseado no seu posicionamento e os pontos de valores do seu consumidor, tá? E não deixe que os motivos para a escolha fiquem no campo da subjetividade. Por exemplo, você tem que estar alinhado o teu mostrar que os pontos de valor do seu consumidor estão congruentes com a sua oferta. Por quê? Por exemplo, quando eu ofereci o curso a você, eu falei no meu vídeo, mais tempo para você ficar com sua família, você ter liberdade financeira, como você ficar mais jovem, né? Então, todos esses pontos, eu falei que as mulheres têm capacidade também, como os homens, de usarem ferramentas. Então, eu me conectei, né? Eu juntei a minha oferta com os seus pontos de valores, tá? Então, isso você tem que realmente falar dos diferenciais que serão baseados no seu posicionamento e nos pontos de valores do seu consumidor, tá? Isso é muito disruptivo. E aqui você também tem uma tarefa, tá? Que são táticas, na verdade. Na hora, lembra que eu falei que essa aqui é a fase mais delicada, que muita mente morre aqui, por isso que eu estou dando um ponto de atenção maior nesse estágio do comparador, tá? E eu vou te dar táticas bem importantes para que você faça, tá? E você comece a entender para que você tenha conteúdo para se comunicar com o seu comparador. Eu não quero que você perca a venda. Você vai realmente saber, tá? Você tem que saber e fazer exatamente esses trabalhos, esses conteúdos para que você não perca a venda. Então vamos lá. Tem um guia de perguntas certas, tá? Para que o seu consumidor possa escolher a empresa, tá? Isso você tem que escrever 10 questões que o seu consumidor deve fazer ao encontrar um competidor seu. E essas perguntas vão evidenciar os diferenciais com relação aos competidores e que tem em relação com os pontos de valor do seu consumidor. Isso é importante você lidar com isso. Por quê? Porque você pode fazer assim perguntas. Você acha que o marketing digital pode te ajudar? Você sofre em publicar na internet? Então você tem que fazer um guia de perguntas. Você tem que fazer uma tabela comparativa. Nos Estados Unidos, eu vou contar aqui uma coisa bem importante para você. Nos Estados Unidos, as pessoas usam muito esse guia de tabela, você comparar, tá? Aqui é menos agressivo, mas agora tem muitas pessoas, muitas empresas que estão já usando esse guia, essa tabela de dizendo, veja isso, o que é bom é isso, o que a Coca-Cola faz, diferenças entre a Coca-Cola não, eu não beijo refrigerante, né? Entre a Coca-Cola e o Guaraná Antártica. Esses tipos de tabela comparativas são muito importantes, porque elas funcionam. Isso o mercado já está começando a usar. Por quê? Porque você não pode sair do campo da subjetividade. Você tem que colocar coisas que sejam realmente importantes, né? Quais os critérios que você pode fazer com que o seu comparador tome uma decisão, tá?
Então, você pode comparar vários produtos e vários serviços para ajudar ele a tomar a decisão. Tem uma outra tática que a gente chama fluxograma de decisão. Qual é o fluxograma? Sabe o fluxo? Que você pode desenhar como se fosse uma árvore, tá? Para ajudar seu cliente ideal para chegar no produto ideal dele. Então, vou repetir o que é um fluxograma de decisão. Isso é muita novidade, tá? Nem todo mundo usa esse tipo de estratégia e táticas, né? Táticas, estratégias para fazer isso. Então, o fluxograma de decisão é que você pode desenhar com uma árvore, né? De decisão para ajudar o teu cliente ideal até chegar o produto ideal dele. Por quê? Eu faço a pergunta. Porque você está fazendo exatamente o que ele precisa. Você vai oferecer exatamente o que ele precisa. Outra forma, outra tática, se você chegou até aqui através de uma das minhas lives, que eu sempre bom, essa live é muito importante, que é exatamente esse produto ou serviço serve para mim. Aí, a partir daí, você vai quebrando isso. É uma tática que funciona, porque você vai dizer se aquele produto serve. Por exemplo, as meninas me perguntaram na live lá no Facebook se meu curso Você é Sua Vitrine serve também para pessoas que vendem produtos físicos. Eu sim, claro que serve. E eu respondi isso. E você também tem que dizer, tá? Se não serve para a pessoa. Por quê? Meu produto é para quem? Para mulheres. Então, o jeito que eu falo, o jeito que eu me comunico, né? Tudo bem que eu sei até mais coisas. Eu faço consultoria e tem um cliente meu que fala assim, mas Valéria, você devia fazer um curso só para homens também. Eu falo, não, gente, eu quero falar para mulheres. Então, e quando você fala, esse produto ou serviço serve para mim, numa live, ao vivo, ali, você simplesmente está mostrando, saindo dessa questão da pessoa estar lá pensando no subjetivo e mostrando os pontos exatamente que você tem que fazer, tá? Outra tática que a gente usa para quebrar isso aqui, para você não perder quando o seu cliente está no estágio de comparador, é você fazer perguntas e respostas. Você tem que pensar quais as perguntas as quais vai responder e que podem ser objeções dos seus clientes ideal. Por que você tem que pensar isso? Todo mundo tem objeção. O que são objeções? Objeções, tá? São desculpas que as pessoas dão para não comprar de você. E daqui a pouco, no outro estágio, por isso que a gente está falando, o próximo estágio são os muros das objeções. As pessoas dão desculpas para não comprar de você. Eu tive muitas desculpas que eu faço pesquisa também, e eu tive muitas desculpas das minhas alunas que elas falavam assim, não tenho dinheiro. Se ela fala que não tem dinheiro, na verdade tem muito mais coisa por trás. Porque tem objeções clássicas que você tem para você fazer isso. Não sei se você viu lá no meu YouTube, eu tenho uma série de perguntas e respostas. Exatamente para quê? Para quebrar essas objeções. A gente tem as objeções clássicas, por exemplo, por que eu devo confiar em você? Eu não te conheço, Valéria, por que eu devo confiar em você? Uma das formas da gente quebrar essas objeções são com os depoimentos, tá? Que são as provas sociais. Por isso que eu falei dos gatilhos mentais, que a gente precisa fazer isso. Você vai entender mais na frente. Então, por que eu devo confiar em Valéria? Aí eu mostro o meu currículo. Agora é a hora de eu falar quem eu sou. Eu sou Valéria, eu tenho 50 anos, sou psicopedagoga. Eu fiz um trabalho, eu fiz um congresso de longevidade e envelhecimento saudável. Já tive 4 turmas de mentoria de mulheres acima de 40 anos de idade. Tem os depoimentos dela aqui. Isso tudo são quebrar objeções. E quando a gente tem as objeções clássicas, você tem jeitos de mostrar. Então, quando você faz lives de perguntas e respostas,
tete a tete, eu fiz, foram 24 dias seguidos que eu fiz as sessões de perguntas e respostas das minhas clientes. Está tudo gravado lá no YouTube. Se as pessoas quiserem, está tudo lá. E isso a gente tem que deixar gravado exatamente para tirar essas grandes dúvidas, tá? Então, o exercício que você vai fazer aqui é você escolher pelo menos uma categoria ali a seguir e planeje o conteúdo para ajudar o comprador a decidir comprar de você. Lembra que eu falei para vocês que a gente está ajudando aqui? Tem muita gente que me critica porque eu dou conteúdo gratuito. Só que a grande questão, as pessoas compram porque tem tanta informação da internet, mas tanta informação na internet, que uma das frases que eu chamei, você está cansada de ter tanta informação fragmentada? O que eu fiz? Eu juntei tudo isso. E as pessoas precisam de conteúdos, porque quanto mais o conteúdo eu dou, eu mostro o que eu sei sobre aquele assunto. E as pessoas começam a confiar na gente. É isso que é gerar autoridade, é isso que a gente se torna a nossa grande vitrine. Você ajudando, passando conteúdo, ensinando ao teu consumidor, ele simplesmente vai comprar de você. Uma frase que eu aprendi do meu mentor, que ele fala que é o seguinte: consumidor educado é consumidor comprador. Então, anota aí. Consumidor educado é consumidor comprador. Então, não tem que essa história, eu tenho que publicar todo dia? Tem que publicar todo dia. Você tem que ensinar. Você vai entender por que você tem que fazer isso com os gatilhos mentais. Tudo isso tem um porquê. Não tem lógica. Você tem que entender que tudo tem um porquê. E esse estágio aqui que eu acabei de fazer a introdução é o estágio, dos muros das objeções, tá? O que é? Essa é a grande barreira que você tem de compra. Simplesmente você viu que ele está lá, ele estava tranquilo, aí ele começou a pesquisar, aí ele começou a ficar preocupado, depois ele veio e começou a comparar as coisas e apareceu um muro. Tá? Essa é a grande barreira na hora da compra, porque alguns consumidores param neste ponto e não conseguem mais avançar. Não consegue por conta dessas benditas objeções. O que são essas objeções? São as dúvidas e os receios que ele tem em relação ao produto, porque ele não tem informação suficiente. Lembra que eu te falei que a gente tem consumidor educado é consumidor comprador? Quanto mais você dá informações sobre aquilo ali, então ele fica mais seguro. E aí, se ele tem segurança, ele compra, porque as pessoas só compram de pessoas que confiam. Entende? Tudo é isso, sempre foi assim. O marketing diz que mudou e, na verdade, a gente está voltando atrás. E é a sutileza que tem. E a internet faz com que a gente fique conhecido e gere mais confiança nas pessoas, tá? Então, o que são os muros das objeções? As objeções são as dúvidas e receios quanto ao produto, porque ele não tem informação suficiente para decidir e não tomar uma decisão errada e se frustrar. As pessoas não querem se frustrar. Se a pessoa já começou a pesquisar, se a pessoa já está se aprofundando, ela não quer se frustrar, tá? Então, as objeções impedem que ele tome uma decisão. Isso é realmente muito difícil. E você tem que eliminar uma a uma. Tem as objeções clássicas que eu vou passar aqui para vocês, tá? Quais são? As que você tem que começar a tirar o tijolinho de baixo para o muro e caindo devagarzinho. Só que tem umas objeções muito específicas do teu mercado, tá? Então você tem que entender que cada você tem informações e objeções mais importantes que são as mais na base do muro, tá? Que são relevantes. Então, e as outras não são tão relevantes para derrubar o muro, que estão lá em cima, no topo do muro. Então, por exemplo, eu não confio no vendedor. Como é que eu faço?
Ah, vai demorar quanto tempo? Então, você vai tirando aqui, ó, de cima primeiro, ó, as objeções que são mais fáceis. E aí, essas objeções específicas, você tem que entender o seu consumidor para exatamente responder a tudo. Então, você tem que levantar todas as objeções que o seu consumidor poderá ter e resolver, até mesmo antes dele pensar nelas, para que ele não se sinta paralisado nesse muro. Ele vê um muro, ai meu Deus do céu, não tenho decisão. O cérebro da gente toma decisão o tempo inteiro, é isso que a gente fala de neuromarketing. Aqui a gente tem que ajudar as pessoas a tomar decisão. Desculpa. E a maioria das empresas não transforma a eliminação dessas objeções. Os produtores, os infoprodutores, os empresários, eles não transformam a eliminação das objeções em um processo estruturado. Você perde muito cliente com isso, se você não transformar em clientes por falta de resposta simples, tá? Para questionamentos em comum. Você acha que tem um cara, é muito louco ele. Ele fala sobre relacionamento, tá? E, e ele fala sobre relacionamento, ele escreve tudo no blog dele. Teve um caso que ele fez, uma pessoa perguntou assim, mas se a menina tiver cachorro e a gente, o que eu faço para sair com ela? Aí ele respondeu, você vai e combina com ela para sair com ela, o cachorro, ela, o seu cachorro e o cachorro dela. E você responde. Então, coisas simples que você pode responder. As pessoas têm dúvidas. Quanto mais você facilitar a vida delas, melhor, tá? Então, eu aperto no botão, por exemplo, um carregador. Eu coloco ele desse jeito ou desse jeito? São coisas simples. Quanto mais coisas você der, mais conteúdo, você eliminando essas objeções através dos conteúdos, tá? Você realmente vai fazer acontecer uma venda. Então, como é que você elimina essas objeções? Através dos seus conteúdos. Se são conteúdos, vídeo, post, live, artigo, tudo que você fizer. Isso é a tarefa mais importante para você fazer a venda acontecer. Porque as pessoas compram pela emoção, tá? Lembra que eu falei? A emoção compra. A razão cria objeções para proteção. Só o fato de você matar objeções em massa, você pode duplicar a sua receita. Então, vamos lá? Só o fato de você matar as objeções em massa, você pode duplicar a sua receita. E qual é a sua tarefa aqui, agora, nessa fase tão fantástica que é o muro de objeções? Você vai fazer um levantamento. Lembra que lá no começo eu disse que você tem que pensar exatamente como o seu consumidor? Você vai ter que levantar quais são as 10 objeções que têm impedido que o seu consumidor compre de você. Então, você vai ter que escrever quais são as 10 objeções mais comuns no seu mercado que têm prejudicado as suas vendas, tá? Lembre que cada objeção é um tijolo que você deve eliminar desse muro das objeções, para que o comparador, que é aquele antes, possa passar para se tornar um comprador. Então, vamos para a nossa próxima página, que é exatamente o próximo estágio, que é o estágio do comprador. Ele passou por todo um processo e agora você terminou, passou, fez um monte de live, tem um monte de perguntas e respostas, e aí você simplesmente vai para o estágio. Uau! Ele passou pelo muro de objeções. E aí você simplesmente vai para o estágio de comprador. Uai! Yes! Eu adoro falar isso, hein? Yes! E agora eu vendi. Como é que eu faço para fidelizar? Como é que eu faço para fazer com que esse cara continue aqui comigo?
tá? Então essa hora é super importante. Quando ele tomou a decisão de comprar, você não pode abandonar. Você não pode deixar ele para trás. Ele é o maior ativo que você tem, são as listas, são os leads, mas só que ele aqui, a força de um cliente que comprou de você, que você nunca viu, você tem que dar atenção, você tem que entender e conversar com ele, você tem que entregar conteúdo diferenciado, conversar com ele, encante ele. Tudo aqui é relacionamento, tá? Então, encante tanto ele que ele se torne um divulgador e traga mais cliente. Porque você vai entender isso, como é a força da gratidão. Quando a pessoa está feliz, quando o seu comprador gostou daquilo ali que comprou de você, ele recebeu mais do que ele está imaginando, ele vai divulgar você, tá? E ele vai trazer mais clientes. Mas como é que você faz isso? É exatamente, não deixe seu cliente na mão. Converse com ele, ele é o seu maior, é a coisa mais importante que você tem. Não largue ele, tá? Então, a primeira compra, sempre a primeira compra é totalmente mental. A segunda compra, ele é físico, por exemplo. Ele resolveu, por exemplo, você comprou aqui meu curso, tá? Então, você resolveu que vai comprar meu curso. A segunda fase é física, quando ele passa o cartão, quando ele clica no botão, tá? Depois, e nesse momento, a gente tem que facilitar o tempo inteiro a fase, que é a fase física. Depois que ele resolveu comprar de você, você tem que fazer com ele a segunda compra. A primeira compra que ele faz é na cabecinha. Você comprou de mim, você resolveu fazer você sua vitrine porque você decidiu na sua cabeça, tá? A segunda compra é quando você apertou no botão para fazer o pagamento no cartão. E isso acontece em qualquer lugar. Então, vamos recapitular aqui para que você não fique por fora disso, para que você não fique perdida. A primeira decisão de compra é na cabeça, é mental. A segunda compra é o ato mesmo dele apertar o botão ou então passar o cartão. Ele é físico, tá? Então, ele é físico. Então, depois que você decidiu, depois que o seu consumidor decidiu comprar, facilite a segunda compra, ok? E aí, o que acontece aqui é muito delicado, porque algumas empresas ainda perdem o cliente nessa fase, porque demoram demais para vender para quem quer comprar. Aqui o timing, né, o tempo, é o fator mais importante para a venda acontecer. Essa é na hora de fechar a compra. Então, você tem que ter tudo na mão, tá? Os recursos para transformar esses consumidores em clientes. As suas opções de pagamento, quais são as facilidades de entrega. Então, você tem que estar com tudo pronto para facilitar para ele, tá? Se você observar bem esse jeito que eu estou falando, esse método, eu não gosto de fórmula para falar fórmula, né? Esse método que eu estou falando faz você exatamente fazer um trabalho para que você encante o seu comprador, encante e passar por cima desse muro de objeções. E a estratégia que você tem é realmente fazer conteúdos qualificados, tá? E as estratégias que você tem para lidar com o seu comprador é criar grupo de WhatsApp, enviar um brinde diferenciado para ele, estimular que ele faça o depoimento, compartilhe os conteúdos com os amigos. Isso é realmente muito importante que você faça. Dá trabalho? Eu acho que eu publiquei isso. Gente, sucesso, você fazer tudo de uma forma bem feita, dá trabalho. Tudo isso dá trabalho. Eu passo horas fazendo aqui. Se eu quisesse fazer, se eu tivesse preguiça, isso aqui é toda uma apresentação nova. Dá trabalho, dá trabalho. Fazendo uma coisa só para ele é muito bom. Então, você tem que transformar seu comprador
né? Para se tornar realmente uma pessoa que goste de você, que faça com que ele se transforme numa pessoa, no último estágio aqui que a gente fala da jornada, no teu avaliador e teu divulgador. Então você tem que realmente fazer com que o teu cliente, a fase mais importante, a fase mais linda e a mais gratificante que tem. E eu fico muito, muito feliz quando a gente consegue realmente que quem comprou da gente, né, que você deixa feliz e ele faz um depoimento, ele vai se tornar um divulgador seu, tá? Vai ser um divulgador da sua marca. É todo um trabalho que você tem. As pessoas vão ficar muito felizes, porque a gente está aqui exatamente para isso. É isso que você também tem que fazer. Você tem que fazer com que a pessoa fique muito feliz de ter comprado de você. Você gera, todo mundo fala assim, legião de fãs, divulgadores, mas tudo isso é um processo. Tudo isso realmente dá trabalho. Mas o retorno que você tem é muito grande. Uma coisa que eu aprendi também, que é como é que você vende sem vender. Opa, desculpa aí. Como é que você vende sem vender? É quando você tem as pessoas que são os seus divulgadores. Elas validam aquilo ali que você está falando. É a melhor coisa que tem, tá? Você vende sem vender quando as pessoas começam a falar de você, que você tem avaliações, quando elas entram numa live. Eu tenho vários exemplos. Quando elas entram numa live, elas não falam de você, se você não pede nada, elas se tornam um divulgadora sua. Então, isso você vende sem vender. Isso é muito bom. Quando você vende, por exemplo, uma roupa que a pessoa ficou maravilhosa, fez, nossa, eu fui naquela festa e eu estava me sentindo uma pessoa mais bonita. Quando você vai e vende, por exemplo, uma pulseira, que um objeto aqui, eu tenho uma pulseira que ninguém tem igual e que todo mundo fala assim, meu Deus, que coisa mais linda que você tem. E aí Valéria, escrevo e escrevo para a pessoa que fez essa pulseira aqui uma declaração, a melhor coisa. Ela, claro que ela vai vender mais. Então, as pessoas quando dão esses depoimentos realmente são muito bons. Essa é a fase mais maravilhosa, tá? Então as pessoas começam a divulgar você, as pessoas começam a se tornar não só suas fãs, mas seus defensores, eles ficam defendendo você. E isso é muito gratificante. E aí eu vou falar uma coisa técnica aqui, né? Isso faz com que seu CPA, o que é CPA aqui na internet? Eu preciso falar isso para você, tá? Então, seu CPA é o custo por aquisição de novos clientes. Então, seu custo por aquisição fica menor, porque você paga para os seus clientes. Você vai precisar investir, você vai precisar colocar dinheiro, tá? Então, quando você tem clientes que elogia você, que faz comentários positivos, que estão as coisas, então você começa a gastar menos. E quanto mais você gasta, quanto mais você gasta menos, quando você gasta menos, aí você tem uma empresa mais lucrativa, tá? Então a sua missão aqui, nesse estágio do seu consumidor, é para deixar as pessoas satisfeitas. Agora eu quero falar uma coisa muito importante que eu não coloquei aqui. O contrário também é verdade. Imagine você ter um monte de reclamação, um monte de gente reclamando, tá um trabalho danado, você vai no Reclame Aqui. É opostamente o contrário, o custo por aquisição de novos clientes vai aumentar muito para que você refaça a sua imagem. Por isso que eu falo que você se tornar sua vitrine é a coisa mais importante. Mas quando você faz isso, você tem que pensar no outro, não pensar só em você. Porque você tem uma missão, é uma grande missão você aqui está satisfazendo e a outra pessoa que está do outro lado, tá? Porque está aqui para ajudar. Então, isso é muito importante, não é venda pela venda, é isso que, se não fosse isso, se não fosse esse tipo de marketing que agora se transformou, eu não estava aqui na frente gravando para você, tá? E sua tarefa aqui, depois de você entregar uma experiência incrível para o seu cliente. Tem que ser uma experiência muito boa, que ele vai falar, uau, eu estou começando a entender, vou dar aqui o exemplo.
Nossa, tá tudo clareando agora na minha cabeça. Uau, agora eu entendi exatamente como é que as pessoas se comportam. Uau, eu nunca tinha pensado nisso. E aí a pessoa começa a se transformar. É incrível o jeito que você está fazendo, tá? Você tem que perguntar quais são as oportunidades que você tem que vai criar para atrair ele, tá? Para você para ir coletar depoimentos. Por que que você tem que coletar depoimentos? Lembra que eu falei no meio dessa conversa da gente aqui, porque isso é uma conversa mais que uma aula, né? É, que você simplesmente tem que as pessoas compram, você vende sem vender. Como? Com através dos depoimentos. E isso é muito bom. Não é você que diz, ai, o meu produto é bom, olha a qualidade do meu produto, olha como eu sou boa nisso, olha como eu sou boa, não sou eu que falo. Nem você vai falar. As outras pessoas vão falar. Então você preste atenção. Essa aqui é a chave. Quando as outras pessoas começam a falar, quem comprou de você começa a falar bem de você, as suas vendas vão crescendo. Isso é a mágica que acontece. Aí você começa exatamente a escalar, tá? E aqui, tudo isso que a gente falou se resume neste funil. O que que é esse funil? Você tem exatamente 4 etapas. Você vai atrair as pessoas. Lembra que eu te falei? Vai atrair para mostrar os produtos. Depois você vai converter as pessoas. Como é que você atrai? Através de blog, nas mídias sociais, as personas que são seus possíveis clientes, que a gente vai falar exatamente no outro módulo. Depois você vai converter. Converter não significa vender, mas se você vai colocar ela para se tornar pessoas que gostam de você, tá? Depois você vai fechar, tá? Isso aqui são formas aqui na internet. Opa, já passou aqui que eu tenho mais assunto. Você vai fechar. Você vai fechar o contrato, você vai fechar a venda, você vai fechar. E depois, o que que você tem que fazer? Você tem que encantar, você tem que transformar o teu cliente no teu fã. E isso é a mágica que acontece aqui na internet. É isso que é, vamos dizer, o elixir, tá bom? Vamos lá, aqui. Esse é um resumo que fiz aqui, que eu não falei, mas você vai ver a jornada do consumo. Eu tenho aqui a primeira fase, que ele está tranquilo. A gente fala que ele é um lead frio. O que que é lead? Lead é um possível cliente. Eu já falei isso para você. Então, ele tem um nível de frio. Eu não sei nem que eu tenho um problema, né? Aí, depois, ele se tornou que você fez as coisas, você cutucou ele dizendo do problema dele, e ele se tornou um cliente, um lead incomodado. Tá vendo o símbolo aqui? Ele tá ficando morno, né? Que a gente fala que tem os estágios, tá? Ele tá ficando morno aqui, ele tá incomodado. Depois ele, uau, o que que acontece? Ele tá quente. Por quê? Porque ele simplesmente ele começou a pesquisar. Essas 3 etapas aqui são muito importantes e elas são influenciadas por quem? Pelo divulgador. Esses depoimentos que eu falei anteriormente vai influenciar essas 3 pessoas aqui na jornada. Então você viu que é tudo uma construção. Esse estágio aqui que é o comparador é o estágio mais crítico junto com o muro de objeções, mas você já sabe como fazer para quebrar isso aqui. Você vai primeiro tirar esses tijolinhos daqui de cima, que são as objeções clássicas, para depois você chegar e derrubar as objeções específicas do teu mercado. Depois que você fez aqui, ele vai se tornar um comprador. Ele comprou, uau, que legal. Depois que ele comprou, você está muito satisfeito. Ele ficou muito satisfeito, você deu maior atenção, entregou mais do que ele pensava. Ele vai ficar muito feliz. Ele vai fazer um depoimento e vai influenciar. Essa é a jornada do consumo. E aqui existem estratégias que são bem interessantes na internet, ou até fora da internet, tá?
que você, para impactar, para fazer com que as fases sejam mais fáceis. Nessa fase do incomodado, ou perdão, do tranquilo, do incomodado e do pesquisador, você faz promoções para eles, promoções em várias redes sociais. Aí você chama ele para quê? Para ele começar, a gente fala que essa é uma estratégia muito interessante, que é a criação dos conteúdos, né? Que é essa quebra que tem, que você vai ver a seguir, que esse é o pulo do gato aqui do curso, por isso que eu te falei que vai ser uma aula disruptiva, maravilhosa, enorme, mas vale a pena, que você vai transformar esses 3 aqui em um estudante. Como é que você transforma esse cara aqui em estudante? Você vai fazer conteúdos de qualificação. Lembra que eu falei que quanto mais o consumidor é educado, ele é comprador, é isso, você vai publicar conteúdos de qualificações, dando e-books, dando artigos, mandando e-mail, fazendo vídeo, conversando com ele, para que ele fique qualificado, que ele entenda exatamente o que ele está fazendo. E este cara, estudante aqui, ele vai se tornar também, ó, um comprador, tá? E aí, o que esse qualificado faz? Você simplesmente, esse cara aqui que já está qualificado, que nunca comprou de você, ou pode se comprar, porque isso já aconteceu algumas vezes comigo, ele vai propagar para este grupo aqui que está nesses estágios, que é simplesmente o tranquilo, o incomodado e o pesquisador. O cara vai te defender tudo isso, o cara vai estudar, vai passar por esses fases tudo, e ele vai falar, porque ele comprou de você, tá? E aí ele comprou, quando está qualificado aqui, ele compra de você, e ele vai influenciar essas pessoas. E se a pessoa não comprou, o que ele volta? Ele vai voltar a ser um estudante. Aí você vai ter que continuar a fazer todos os conteúdos, tá bom? E aí, essa é aqui o final, deixei para o final aqui, essa aula tá bem grande, mas a produção dos conteúdos e a fase, eu vou sumir aqui só para você ler o resto, tá? Então, a produção dos conteúdos versus a fase do funil de marketing. Lembra que eu te mostrei o topo do funil? Eu vou dizer exatamente o que é que você tem que fazer para cada fase, tá? Então, o topo do funil, pense que a venda é assim, né? Vem um monte de gente atrás de você, de tudo quanto é jeito. Ele não sabe nem o que está passando, está incomodado, e você transformou ele em incomodado, depois ele está pesquisando e tudo isso. E aí, o que no topo do funil é onde são os conteúdos mais genéricos, né? Com uma descoberta, com o início de algum assunto, que são feitas as seguintes perguntas, do tipo: o que eu faço para emagrecer sem sofrimento? O que eu faço para dormir melhor? Então, você tem que responder essas perguntas, tá? Os conteúdos mais genéricos é assim: o que acontece se eu colocar sabão em pó com álcool? Você bota o quê? Por quê? Por que você deve aprender marketing digital? Então, você faz isso e aí você fala sobre aquele assunto. Tá? Então, um exemplo aqui, o que é marketing digital? Por que o marketing digital pode ajudar a sua empresa a crescer na crise? Então, veja que é um conteúdo mais genérico, para quem está lá em cima, quem está ainda pesquisando, não sabe, está começando a ficar incomodado. O meio do funil são aqueles conteúdos que oferecem já instruções, por exemplo. Se você olhar no meu YouTube, eu dou como você fazer seu link do WhatsApp, como você fazer um link customizado. Por que você deve aprender line? Por que o marketing digital pode ajudar? É a primeira fase. Como resolver um problema? Você ensina exatamente como algo pode ser resolvido. Ou testemunho. São perguntas que geralmente se inicia com como. Por exemplo, como a empresa A faturou 200% a mais em 6 meses com marketing digital? Como usar o marketing digital para atrair mais contatos?
Então, são como. Você realmente deve falar a palavra como, tá? É a mesma coisa do que e o porquê. Coloque a palavra como. E a partir, você vai ensinar como as pessoas vão resolver o problema. No fundo do funil, que tudo é um funil, pense que na venda é assim. Vai esclarecer as dúvidas, né? Lembra daquele cara que é o comparador? Você vai ter que quebrar o muro de objeções do cara e o comparador. Então, ele vai esclarecer mais dúvidas. São referências sobre o seu produto e o seu serviço. Você vai tirar todas as dúvidas das pessoas. O objetivo é que o visitante responda de forma afirmativa a pergunta: eu devo comprar? Quando você quebra todas as objeções, a pessoa vai fazer essa pergunta dentro da cabecinha dela, tá? E aí, você tem um exemplo aqui embaixo. Teste nosso sistema por 14 dias sem compromisso. Por que que você tem que fazer isso? Porque se você mostrar à pessoa que aquilo ali, que o sistema é tão bom, e ele não vai precisar, né, ter compromisso de compra, ele vai ficar muito feliz. Então, você já está fazendo uma prova aqui, tá? Então, depoimentos de nossos clientes, resumo de todas as funcionalidades, uma consultoria grátis de 1 hora. Quando você faz isso, tem muitos coaches que você é coach, você pode fazer isso, para que a pessoa pare de ter dúvida que aquele produto, que o teu serviço é bom. Então, ofereça uma consultoria de 1 hora grátis, tá? Então, você tem que entender aqui que você tem várias formas. É aqui você quebra a objeção. Ele vai falar assim, uau, devo comprar? Quando a pessoa vai lá, você vai dar essa consultoria para ele e fala, é agora. É agora que eu vou comprar, porque eu realmente percebi que é bom. E aí você percebe que o testemunho pode se encaixar tanto no meio, né, do funil, que é importante, como no fundo do funil, tá? Então, essa aqui é muito, muito importante, que você sabe a produção de conteúdo em cada etapa do funil. A gente já está terminando a nossa super, ultra mega aula. E para você saber mais, aqui são lugares onde eu estudei e eu tenho certificação, que é o HubSpot, a Rock Content, foram 2 cursos que eu fiz. Esse aqui é em inglês, tá? Que é Inbound Marketing, Get Found Use Google, Social Medias, é como você pode usar as mídias sociais e o Google, tá? Marketing de conteúdo, o que que é? E meu vídeo sobre a IDA, que é sobre Inbound Marketing, o que que é esse funil de vendas. Então, essa aula tá assim. Espero que você tenha gostado dessa mega aula. Eu vou deixar um tempo aqui, porque essa aula você vai precisar digerir. Eu vou mandar material complementar. Você vai precisar entender. Então, eu vou deixar mais um tempo para que você faça a digestão dessa aula. Espero que você tenha gostado. Eu espero que este primeiro módulo tenha aberto tua cabeça e teu coração para a gente entrar no nosso segundo módulo, porque a gente já vai falar alô, alô, para quem que a gente está falando, tá bom? Um beijo grande, muito grata por você estar aqui comigo. Se prepare para o próximo módulo. Tchau, tchau.